Então hoje nós começamos o nosso episódio 5. E embora eu tenha dito no episódio anterior que a gente veria as composições relativas a aquilo que aconteceu em abril nos Estados Unidos em relação a senadores reagindo em relação à política de morte por fome na faixa de Gaza, eu vou deixar isso um pouquinho mais para frente e nós vamos ver o que está acontecendo hoje com essa questão de Israel ter dito que haveria uma trégua, né, durante 10 horas por dia e assim por diante. Como já era esperado, como a gente já viu das outras vezes também acontecendo, não aconteceu, não está acontecendo, né? Então essa é uma farsa, né? Essa parada, né? Primeiro porque 16% do território é que tem essa parada. Os 84% do território não tem essa parada e a guerra continua lá dentro, o extermínio continua lá dentro, com tiros, etc. E depois eles dizem, não, mas nós liberamos os caminhões. Precisa de 600 caminhões por dia, um negócio assim. Né, vai aparecer aqui no vídeo, mas não foi liberado 100, foi liberado 20, 30, tá vendo? Tá começando, começa a entrar alguma coisa. Alguma coisa já tá acontecendo, mas não chega. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma farsa. Por quê? Esses caminhões chegam perto do centro, eles não conseguem chegar no centro, onde os centros de 16% da área, veja bem, 84% esse caminhão não vai. E não consegue chegar no centro desses 16% de área que está ali dentro, porque vem saqueadores e pega o caminhão antes. Aí o que acontece? Aqui está o repórter aí da Al Jazeera lá dentro, falando, olha, infelizmente não é uma solução que nós estamos vendo. É um tapa-buraco. Aí quando você vai no dentista, o cara coloca uma massinha lá dentro aí. Fala assim, ó, você tem que voltar aqui porque a gente precisa fazer tratamento, vamos esperar desinchar. Mas não é nem isso que está acontecendo aqui. A gente está vendo o seguinte, olha, os caminhões chegam, saque. E aí o que acontece? Não, mas nós colocamos caminhões lá dentro. Isso foi saqueado. Quem é que saqueia? É o próprio povo que está lá dentro? Não. É o povo que tem contato com a galera das equipes militares. Então, de Israel. Então eles conseguem saquear. E aí o que eles fazem? Vende nesses 84% de área e também nos 16%, que são os centros, os grandes centros onde tem que entrar, eles colocam lá dentro e vendem por 3 vezes mais, 4 vezes mais. E aí o pessoal começa a passar fome, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Indo para o hospital, que já não tem nada dentro. E aí você alcança o quê? Essa loucura que vocês estão vendo aqui. Certo? Essa doideira que a gente está vendo aqui dentro, que é criança morrendo de fome. Né? E essa fitinha que eles colocam no braço ali é uma fita internacional, com métrica internacional para ver a quantidade de malnutrição que está ali na criança. Então a gente está vendo aqui, ó, os hospitais como fonte de esperança, porque recurso está baixo lá dentro. Né? E então, então tem gente que está lucrando com essa guerra em cima de povo passando fome. Pois é. Daí a necessidade de uma educação religiosa, né? Educação religiosa tem que pegar pesado nas escolas, em tudo quanto é lugar. Isso é no mundo todo, não é só aqui. Para quê? Para evitar esse tipo de loucura. Né? E, claro, não vai resolver completamente, porque, né, a gente está diante de um ser humano que é egoísta, né, às vezes, né, e muitas vezes também só pensa em si mesmo. Veja, eis aí a criança conseguindo receber alguma coisa no hospital. Né? E eu imagino como eles devem estar lutando para conseguir esses leites, essas coisas assim, né? No hospital. E olha lá, magrinho, a mãe magrinha também. Ela chega a falar que ela pesava 57 quilos, está pegando 42 agora. E que ela não consegue comida mais para frente, falado isso, né? Que ela não consegue alimentos porque custa muito caro, 4 vezes mais, 3 vezes mais, e não consegue. E ela mal tem comida em casa. Olha lá, as fitinhas de nutrição ali, ó, já está no limite já. Né? Então ela está com uma criança aí de colo passando mal porque não consegue encontrar comida suficiente porque não tem dinheiro para comprar isso aí. Né? Imagina se isso estivesse acontecendo aqui, né? Então o nome dela é Palestina Ahmed, né? O que a gente está vendo é com a continuação de um programa de extermínio por fome que é feito pelos parlamentares, alguns, não todos, mas pela maioria do parlamentar hoje no governo de Israel, que defendem uma política desse tipo para quê? Para acabar com o Hamas e acabar com os supostos
Olha lá a fitinha lá de novo, ó. Vai batendo, olha lá. Já tá batendo no amarelo pro vermelho, né? Ou seja, daqui a pouco morre. Então, nós estamos diante aí dessa loucura absoluta que é aquilo que está acontecendo em Israel. Agora ele tá dizendo assim, ó, antes não era escancarado, agora é escancarado a questão do extermínio por fome. E como que a gente reage em relação a isso? A reação nossa em relação a isso é sempre uma reação que precisa se voltar para uma questão de, como indivíduo, preces. Preces. Se você é cristão, se você é budista, preces. Se você é muçulmano, preces. Uma atenção sempre voltada ao que? A questão da compaixão. Aquelas informações que eu passei para você sobre 16%, 84%, chega no meio, não chega, né? É esse jornalista que está lá no meio da faixa de Gaza, num dos centros onde foi dito isso. E aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e esse é o objeto das nossas preces, da nossa atenção, das nossas discussões nas igrejas, nos gompas, nos grupos budistas e assim por diante. O que a gente tem aqui? Nos grupos de filosofia, de teologia, nós precisamos colocar isso para discutir constantemente, para nos lembrarmos dessa não é uma maldição, né? Maldição provocada pelo ser humano, né? Que é uma desgraça absoluta provocada pelo ser humano. E ele está dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco vocês vão ver aqui, 30, foi declarada essa suposta momento de horas, de 10 horas de não atividade militar, em 16% do território, não é o território todo. E mesmo assim, 30 minutos a 45 minutos após a declaração, pessoas foram mortas. E vocês vão ver aqui a imagem, né? Então, ele está mostrando aquilo que eu falei. São sacos de farinha. Ele tenta entrar lá para dentro. O pessoal interfere no meio do caminho, saqueia, toma e vai vender no mercado negro. Não está chegando no centro. Olha lá. 127 palestinos morreram de fome, incluindo 85 crianças, desde o início da guerra de Israel. Ah, mas não é muita coisa, podia morrer num acidente de ônibus ou alguma coisa assim. Mas isso aqui é provocado, né? Não é um acidente. 100 mil, tá vendo? Tá dizendo ali, ó. Então nós temos uma Valinhos inteira que acabou de ser exterminada, né? Uma cidade interior inteira exterminada aí desde 2023, nessa regiãozinha aí. Pequenininho isso aí, viu? Então, olha lá, United Nations warned that more than 2 million Palestinians face acute food insecurity in Gaza Strip. Quer dizer, 2 milhões que estão aí dentro dessa faixa de Gaza já chegam no nível de fome de risco, né? Então, quando a gente vê isso, né, aí vem o nervoso, né? Aí começa a aparecer essas manchas aqui, tudo, né, na minha cabeça aqui. Por quê? Porque é muito ruim, né? Eu acredito que vocês estejam sentindo a mesma coisa que eu de ver isso aqui. Olha só, crianças, mulheres, mães, segurando bacias para tentar obter comida. O que é isso, meu Deus? Pais também, vejam isso aí, né? E sinais do rosto, fome, etc, né? Isso não é uma manipulação política, pelo amor de Deus, olha atrás ali, ó. Tudo destruído, né? E a GHF é um ponto de distribuição de comida, mas quando o pessoal chega lá, tem uma identificação por drone, e a identificação por drone não é precisa, e ó, piu, fogo, mata, né? Então, qualquer um que eles acharem que é um pouco suspeito, não interessa, e normalmente o drone reconhece crianças como sendo alguma coisa assim, não tem a ver e morrem também, né? Então, ó lá, tentativa de colocar sopa desse jeito ali. Agora aquilo que eu falei pra vocês, olha lá. Isso foi agora há pouco aqui, ó. O pessoal declarou pausa e aí, ó, pá, morte no meio ali da faixa onde foi declarada a pausa. Então, guerra é guerra. Não tem essa de falar assim, nós vamos declarar uma pausa humanitária de 10 horas, e ele está dizendo aqui, o jornalista, que fica cruzando por cima da cidade onde supostamente deveria ter a pausa, helicópteros militares. E ele está falando que já era esperado, porque desde 2023 a coisa continua desse jeito, né? Então, quando começou esse extermínio, a coisa continua desse jeito. Como? Declara-se momentos de paz humanitária, pausa humanitária, na verdade. E aí o que acontece é
Isso aí é o que vocês estão vendo lá. A morte aí que eu contei para vocês. Identificação por suspeita, mata na hora. Né? Ah, mas isso não pode acontecer. Jesus disse, não matarás. Pois é. Mas a gente não pode esquecer que no Alcorão também é dito para não matar. Não pode esquecer que no budismo também é dito que um dos votos pratimoksha, de libertação individual, é não matar. Todas as grandes religiões do mundo dizem para não matar. E é o que nós estamos vendo aí é o quê? Matar. Jesus era a favor de ferir pessoas? Não. Muito claro quando ele diz para ninguém puxar da espada, para Pedro não puxar da espada, não cortar a orelha do Malco que estava ali. Que quem puxa da espada, pela espada morre. Mas tem um momento que Jesus fala assim, não, mas cada um pegue as suas armas, está no Evangelho de João, e se proteja. Se proteja no anúncio do Evangelho, não ataque. Ele diz para se proteger, por quê? Porque daqui a pouco ele não vai estar mais aqui, e as pessoas precisam se proteger porque ele não está mais aqui. Mas ele não diz assim, pegue a espada, ataque e domine. Se você ler com atenção ao Corão, dentro de interpretações que não são de grupos extremistas, a guerra que está ali é contra a própria natureza humana. Ah, você está querendo salvar os terroristas, etc. Meu Deus, que argumento mais ruim. Já usaram comigo isso aí. Esse argumento é muito ruim, porque eu não estou tentando salvar terrorista nenhum, porque terrorista não tem salvação mais. É não matarás, o cara está matando, já não tem mais salvação. Isso diante do Alcorão também. Então, assim, nós estamos diante de um absurdo agora perpetrado pelo Estado de Israel. Mas o Estado de Israel é cristão? Não, o Estado de Israel não é cristão. O Estado de Israel é teísta? Não é teísta, faz tempo. Isso é falta de estudo para ver que a configuração do Estado de Israel não é mais. São mais de 300 tipos de judaísmo distintos que está lá dentro. Ah, então por isso nós podemos reagir e matar israelitas. Você está doido? Não matarás. Né? Então, isso a gente precisa prestar bastante atenção. O que nós estamos assistindo agora é um horror ético perante as grandes religiões do mundo. E as religiões minoritárias é a mesma coisa. Todas elas têm o mesmo princípio, não matar, não usar de violência, tem o princípio da compaixão, o princípio do altruísmo, o princípio da empatia. Então, mas você vai falar de paz e amor? Não, não estou falando nada de amor, estou falando de compaixão. O que é a compaixão? A compaixão é eu me colocar no lugar do outro e sentir o sofrimento dele, e como ser humano que compartilha do mesmo mundo, eu digo, como eu não quero sofrer, eu não quero que os outros sofram. E aí eu começo a tomar medidas em relação a isso. E uma delas, como eu disse, é a oração, a outra é pressão em cima dos governos. Mas assim, a gente tem a impressão que está resolvendo. Mas a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque às vezes não está. E é isso que aquele jornalista estava dizendo, lá dentro da faixa de Gaza. Não sei quanto tempo ele vai continuar vivo. Daqui a pouco o pessoal acha ele e pum, né, explode ele. Mas ele está dizendo que isso já aconteceu antes e está repetindo novamente. Então, mas não é por isso que a gente vai perder a esperança. A gente continua em oração, continua em preces, continua a dedicatória de mérito, continua fazendo coisas boas e pensando neles e dizendo que essa violência toda acabe. Isso é só um pedaço do mundo. Eu nem comecei a colocar aqui o que está acontecendo no Sudão, Mianmar e etc. Né? Ah, mas por que você está olhando para tudo isso? Porque quando a gente estuda a religião, é isso que a gente vê. Quando a religião sai de dentro da sua esfera individual, de comunicação com o divino, seja ele um divino cristão, um divino muçulmano, um divino budista, qualquer um deles. Claro que o budismo não tem nirvana, não se comunica. Então, mas o divino onde está no budismo estaria na paz eterna, né? Que não se comunica, é você que alcança. Já os cristãos e os muçulmanos, existe um Deus que se comunica. No caso muçulmano, se comunica pelos profetas maiores e menores e pelos anjos. No caso cristão, se comunica por todos os batizados e por todos aqueles que, mesmo não batizados, acreditando em Jesus, é o suficiente para eles começarem a se comunicar. É o que está no Atos dos Apóstolos, né? Então, o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, mas nunca li, então leia. Né? Então, aí o que acontece diante disso, a nossa posição é sempre de dedicação e de pensamento em relação a essas pessoas que sofrem. Diante de tamanho sofrimento e atrocidade, nós precisamos necessariamente pensar que há esperança. E todas as religiões do mundo dizem, as grandes, há esperança, desde que ocorra mudança em nós. E essa mudança
é diante da compaixão. A compaixão que observa o sofrimento e deseja libertar a todos os seres do sofrimento e suas causas. Isso é cristão, isso é budista, isso é muçulmano também. E por outro lado, todos os governos estatais também devem ir por esse mesmo caminho, porque todo o movimento de instituição do Estado moderno tem como fundamento, um dos fundamentos, a filosofia cristã. No Ocidente, pelo menos. Ok? Então, é necessário que a gente volte para os nossos fundamentos e que faça pressão sobre isso através das agências governamentais. Mande e-mail, converse nos grupos, organize grupos, associações para fazer pressão sobre essas agências internacionais. E se a gente não sabe como fazer isso, é entrar em contato com o Senado Federal, o Congresso Nacional e etc. e pedir esclarecimentos através de e-mails que eles começam a responder. Tá bom? Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Então pede para o seu vereador na sua cidade. Fala, olha, o vereador que eu votei, me ajuda a fazer isso aqui, nós precisamos disso. Ah, não sei como fazer. Pergunta pro deputado estadual que você votou, tá bom? É eles que tem que trabalhar em relação a isso. Então aí a única coisa que a gente tem que fazer é mandar e-mail. Todo governo teme o quê? O povo. Porque o governo de Israel tá indo na contramão do que o povo de Israel quer. Não tenha dúvida que eles caem logo mais. Mas a gente tem que continuar fazendo a pressão para que a gente não veja horrores desse tipo. Nosso planeta é muito pequeno. E agora chegou a hora da gente começar a estruturar o nosso planeta pensando globalmente. Tá bom? Embora você já saiba disso, só estou repisando, né, e afirmando algo que você já saiba. Muito obrigado, vemos você no próximo episódio. Logo mais eu trago aquelas questões que estão me tomando tempo, que é as questões do Senado norte-americano em relação ao genocídio em Gaza. Obrigado.